No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No dia 24 de maio, o Tribunal Superior do Trabalho anunciou novas súmulas e alterações em diversos posicionamentos do direito trabalhista nacional. No programa de hoje, o Dr. Piraci de Oliveira volta a tratar deste assunto. No quadro Pequena Notável, conheça uma fábrica que produz desde equipamentos para a construção civil até caixas eletrônicos. Muitos empresários não cobram por alguns serviços realizados por acreditarem ser uma maneira de fidelizar clientes, como, por exemplo, taxas de entrega. Mas como fazer com que clientes comecem a pagar por serviços que antes eram gratuitos? Confira as dicas do Dr. José Antenor Nogueira. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista especial com o vice-presidente da Associação Paulista de Supermercados, Roberto Moreno. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Uma maneira de fidelizar clientes é não cobrar por alguns serviços como taxa de entrega. Mas como fazer com que os clientes comecem a pagar por serviços que antes eram gratuitos? O empresário deve considerar no seu custo esse serviço gratuito. Ou ele, de uma certa forma, constrói o preço de venda do produto, levando em consideração esse custo desse serviço gratuito que ele está oferecendo, ou por ele ter um giro maior, ele acaba diluindo isso nas vendas globais dele. Já um empresário que tem um giro menor dessas mercadorias, ou um giro menor de valor, vai sentir um impacto muito maior nesse serviço que ele vai prestar de forma gratuita. Para muitos clientes, a palavra grátis acaba tendo o sentido de direito adquirido. O que o empresário pode fazer é diferenciar o serviço gratuito dele, oferecendo um serviço pago, com mais celeridade, mais rapidez, podemos dar como exemplo entregas. Uma entrega normal, que seria em 3 dias, 4 dias úteis, ele poderia cobrar por uma entrega expressa de no máximo 24 horas, um valor diferenciado, cobrar um valor um pouco maior. Esse valor poderia cobrir as despesas dele com a entrega gratuita num prazo normal, que a gente poderia dizer isso, e a entrega expressa atenderia as expectativas do cliente dele e ele pagaria por um serviço diferenciado. O que fazer quando o cliente se recusa a pagar pelo serviço? Na verdade, ou por esse serviço, na verdade, o que ocorre é que muitas vezes o empresário, com a intenção de não perder o cliente ou de não sofrer uma redução nas suas vendas, acaba absorvendo esse custo, mas ele pode ser prejudicial no futuro, quando o empresário vê o tamanho da conta que ele vai acabar pagando por suportar esse custo que, dependendo do seu volume de vendas, ele pode representar um custo bem alto para a empresa. Com as dicas dadas pelo Dr. José Antenor, você poderá resolver o dilema que muitas empresas passam ao cobrarem por serviços antes gratuitos e ainda encontrar maneiras de buscar lucros com outros serviços. No mês de maio, o Tribunal Superior do Trabalho anunciou diversas alterações nas relações trabalhistas do Brasil. No programa de hoje, o Dr. Piraci Oliveira volta a tratar do assunto e traz mais detalhes a você. Separamos, em adição ao programa anterior, 2 itens para tratarmos de maneira superficial, mas que já trazem alguma repercussão de ordem prática. O primeiro deles é o adicional de periculosidade, alterado pela súmula 364. Desde 2002, havia uma súmula anterior, uma redação anterior, pelo qual era possível o empregador pagar proporcionalmente o adicional de periculosidade se houvesse acordo coletivo e prova de que o empregado ficou em contato com a área elétrica, por exemplo, de maneira intermitente. Então, era possível fazer-se a proporcionalização dos pagamentos, desde que houvesse previsão em acordo coletivo e prova de fiscalização.
Essa possibilidade foi excluída com a nova redação da súmula, o que nos leva a entender, então, que a proporção de pagamento de periculosidade não mais será possível. E aqui ficam as perguntas. Como é que se dará o andamento dos casos que estão ocorrendo e se baseiam em acordos coletivos vigentes? Indaga-se isso porque o TST, ao analisar eventual dissídio coletivo, tornará nula cláusulas que proporcionalizam o pagamento da periculosidade, tendo em vista que uma nova súmula disciplinou a matéria em outro sentido. Isso traz, como se vê, enorme insegurança jurídica, que, por sua vez, é tratada no artigo 5º da Constituição, que defende o ato jurídico perfeito. De um lado, nós temos uma convenção coletiva permitindo a proporção e, de outro, uma súmula dando conta de que aquilo é ilegal. De um lado, o ato jurídico perfeito, gerado no momento em que a regulamentação permitia, e, nesse momento, a impossibilidade dele existir. Gera-se insegurança e o assunto ainda não está plenamente normatizado e regulamentado. Muito bem. Outro item de relevância separado para esse programa é a responsabilidade subsidiária tratada na antiga súmula 331. No passado, havia a redação da súmula 331 que não contemplava o item 5. A nova redação do TST inseriu o item 5, que trata exclusivamente da exclusão de responsabilidade da administração pública, direta ou indireta. De hora em diante, entes da administração pública, e o que mais nos importa é a administração indireta, se fiscalizarem os seus contratados, se fiscalizarem os empreiteiros, aqueles que prestam serviços, jamais poderão vir a ser responsabilizados subsidiariamente por encargos trabalhistas. Já há julgados nesse sentido, como por exemplo o da Petrobras. Então a Petrobras, quando contrata um empreiteiro, antes de maio de 2011, poderia ser responsabilizada subsidiariamente por eventual inadimplemento de obrigação trabalhista. De hora em diante, isso não mais poderá acontecer, desde que, obviamente, houver prova de fiscalização. Portanto, o ente público, fiscalizando o cumprimento da regra trabalhista, exime-se de qualquer corresponsabilidade. Evidentemente que há um prejuízo para os reclamantes. Nesse primeiro julgado que existiu, era uma empresa de engenharia, o reclamante deixou de ter a Petrobras como co-garantidora dessa obrigação. Como se vê, são alterações profundas que passaram a viger desde maio do último ano. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Fundada em 1985, a empresa fabrica os mais variados tipos de equipamentos que vão desde o setor automotivo até terminais de consulta e caixas eletrônicos. Atualmente nós estamos fazendo peças para a reforma do metrô, mas já fizemos móveis, lustres, peças decorativas, peças estruturais, qualquer componente de máquina, qualquer peça em fiberglass a gente faz. A empresa dedica-se de corpo e alma na fabricação dos equipamentos. Acompanham desde o projeto até a instalação para os clientes. A coisa começou, nós fizemos um carro, isso há muito tempo atrás, e um autocross, e precisava fazer uma carroceria para esse autocross. E aí acabamos decidindo pelo material, e como demorou muito tempo para fazer, a gente teve muito contato com a pessoa que estava fazendo, achamos interessante o processo e resolvemos investir nisso e a coisa deu certo, né? Estamos até hoje no mercado. Naquele tempo era muito difícil conseguir
materiais e técnicas, né? A coisa era feita muito artesanalmente, era muito rústico, né? Então nós buscamos sempre procurar novas tecnologias, e o que era muito difícil. Hoje a coisa está um pouco mais fácil, mas a gente continua sempre investindo, buscando novas técnicas, novas tecnologias para sempre aperfeiçoar o produto. O motivo de orgulho do empresário é pelo fato de ser uma empresa de pequeno porte e que possui uma cartela de grandes clientes. Normalmente a gente recebe o projeto pronto, já um projeto definido, com cor, com acabamento, com montagem, tudo. Aí a gente executa exatamente assim. Mas já recebemos projetos em que o cliente tinha uma ideia, mas não sabia exatamente o que fazer. Então nós opinamos bastante. E já recebemos projetos que o cliente tinha um esboço só. E nós que desenvolvemos praticamente o produto inteiro, né? Você acaba de conhecer uma empresa que se dedica ao trabalho e desenvolvimento do nosso país. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Roberto Moreno, vice-presidente da APAS, que é a Associação Paulista de Supermercados. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu estar aqui, estou à disposição para tentar minimizar um pouquinho o meu pequeno supermercadista e formar um pouco de bom do que nós temos aqui para ele. Que bom, muito obrigado. Roberto, muito se fala de supermercado. Mas eu tenho certeza que deve existir desafios gigantescos na área que a sua associação coordena, preside e trabalha. Vamos começar com a pressão do sanduíche. Você está no meio do consumidor, opinião pública, pressão de preço e a própria rede de supermercado que tem que ganhar dinheiro e os empresários. Como é que é essa pressão e como é que a APAS administra isso? A APAS administra orientando o supermercadista, principalmente o pequeno e o médio. O nosso foco somos exatamente para os pequenos e médios supermercadistas, fornecendo dados de subsídios para que ele consiga cada vez mais ter um número menor de custo da sua operação. Isto é, criamos cartilhas. Temos agora uma cartilha onde ele vai orientar o supermercadista a ruptura da mercadoria que ele compra, como ele vai dispor dessa mercadoria, como é que ele vai guardar e armazenar. Isso já ajuda muito no dia a dia para que ele possa baratear o preço. A APAS criou várias centrais de compras. Essas centrais de compras se unem vários supermercadistas, pequenos e médios, para que tenham um volume e que possam comprar o produto do meu fornecedor por um preço bem menor. E, finalmente, nós brigamos muito com o governo. A nossa carga tributária é muito pesada, é um fardo muito pesado que nós temos que carregar. Hoje, gira em torno de 35%. Então, isso é o que mais impacta no custo final. Porque é balela a gente falar de que o custo não é repassado. É repassado, porque não tem com quem arcar. Quem vai pagar exatamente é o consumidor final. Bem, quando nós olhamos para essa afirmativa que você acabou de falar, que a maioria são pequenos e médios empresários, esse segmento está crescendo, existe um otimismo na área, a tendência é o pequeno e o médio crescer, são os grandes grupos. Qual a sua avaliação? Minha avaliação é de que os pequenos e o médio estão tomando cada vez mais espaço. Por quê? É muito simples. Nós tivemos agora o ranking da Abras, né? E no ranking da Abras, na avaliação final, se mostra que as três grandes redes, CBD, Carrefour e Walmart, estão perdendo espaço para o pequeno e o médio, porque o pequeno e o médio estão se organizando, estão comprando melhor, estão diminuindo cada vez mais o custo operacional dele para que ele seja mais competitivo. Sendo mais competitivo e tendo condições de oferecer preço, qualidade e uma forma diferenciada de tratar os seus clientes, ele vai abocanhando clientes das grandes redes. Então, o que vai acontecendo? As grandes redes, né, as multinacionais que eu acabei de citar, acabam perdendo espaço e as pequenas e médias estão encostando cada vez mais.
Nós tivemos recentemente, felizmente no Brasil, um incremento de 30 milhões de brasileiros da nova classe média na classe C. Isto tem afetado o consumo, isso chega aos supermercados. Qual a sua avaliação desse cenário? Minha avaliação desse cenário é muito positiva para o nosso segmento, por dois motivos. A classe C hoje tem mais ou menos 880 bilhões de dinheiro para gastar. Esse dinheiro... É muito dinheiro, né? Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro. E esse dinheiro, e o governo, como o governo friou um pouquinho os bens duráveis, os financiamentos de veículos, de alguns eletrodomésticos, isso vem migrando para bebidas, alimentos e vestuário. Então, nós estamos notando que subiu nesses últimos 4 meses a 7,3% em relação ao ano passado e descontando a inflação. Então, a expectativa nossa é extremamente positiva para o nosso segmento. Aliás, hoje o nosso consumidor, principalmente a classe C e D, vem comendo melhor. Se você der uma olhadinha na estatística, hoje ele tem uma mistura, tem uma carne, um peixe, um frango, uma linguiça no seu prato, no seu dia a dia. Que é ótimo, né? Ótimo, porque não tinha antigamente. Então, o governo Lula trouxe essa facilidade, trouxe essa abertura e nós temos condições hoje, no nosso segmento, de oferecer isso para a classe C e D por um preço extremamente acessível a ele. Isso também reflete no que diz respeito ao próprio salário, poder de compra, ganhos, de uma forma geral. De uma maneira geral. Bem, mas dentro desse cenário, com esse crescimento, você acredita que o setor de supermercados está otimista, os pequenos, médios, grandes, multinacionais, de continuar investindo de forma suficiente a atender essa demanda? Com certeza, tenho certeza. E o desafio preço? Teremos uma explosão de preço, teremos um controle inflacionário, e eu sei que é uma bola de neve, é futurologia, etc., e nós não queremos, queremos a sua experiência, a sua vivência como homem do setor e um dirigente da Associação Paulista de Supermercados. O que nós estamos notando nós estamos pressionando em muitas indústrias. Né? A própria associação, e a nossa associação mãe, que é a Abras, né, da qual é presidida pelo Susumu Honda, nós estamos brigando muito para que os preços não sejam elevados. Porque se eleva o preço, não adianta falar que nós temos margem. Não tem margem, a margem é muito pequena. Nós brigamos por centavos. Então, certamente vai ser repassado para o consumidor Você está dizendo final. supermercado. Isso. Então, o empresário briga porque não tem margem. A indústria quer aumentar, você não dá um aumento. E o consumidor não quer pagar porque, claro, ele não quer uma elevação na inflação. Dá um dado que é bem interessante até para o segmento de vocês. É o seguinte, hoje a classe A e B vem experimentando a segunda, a terceira e até a quarta marca. É verdade. Não vem mais só comprando a marca líder. Então, vai começando a mudar o costume. Não precisa falar que as multinacionais acabaram comprando todas as grandes empresas de tubaína, de guaraná, de refrigerantes. Por quê? Porque elas estão ocupando espaço. Entendi. Então, a classe, o custo da mercadoria cada vez mais tende a cair. Se as multinacionais não derem um preço competitivo para que possamos vender, nós vamos vender com preço alto e o consumidor vai fazer o quê? Vai buscar alternativa, a segunda marca, a terceira marca e a quarta marca. Ou seja, outras opções e não mais a imposição de mercado em relação a preço. É óbvio, a associação não tem condição hoje de lançar no mercado, falar assim, não comprem mais tal. Claro. Não podemos fazer isso, né? Nem é papel da associação nós fazer orientamos ao nosso supermercadista que dos riscos dele comprar caro e ter dificuldade de vender esse produto. Porque, só para deixar um gancho para ficar claro aqui, a maioria dos contratos firmados com os supermercadistas, entre os grandes fornecedores e os supermercadistas, são contratos que prevêem vendas, lotes e grande volume. Você vai aumentando o volume, você vai tendo um desconto especial.
Esse desconto também diz respeito à logística, se você levar e determinar, entregar em algum lugar e tudo mais. Tudo isso daqui facilita com que o preço seja cada vez diminuto. Essas centrais que eu falei há pouco também vêm ajudando a isso, a gente conseguir um preço. Tem escala e um preço menor. Por outro lado, podemos pressionar quem? Pressionar os nossos grandes fornecedores a praticarem preços mais justos e não repassarem. Chegamos a falar até com o ministro da Fazenda, tivemos até o chefe da Casa Civil, tentamos conversar com a Dilma, estamos marcando uma reunião com ela, no sentido de que seja freado esse tipo de repasse, de tentativa de repasse. Porque se a indústria aumentar o preço de tabela, nós indubitavelmente vamos transferir para o consumidor. Você diria que a cultura inflacionária está chegando ao final ou não? Eu sou muito otimista, eu sou brasileiro nato, viu? Eu tenho certeza que ela está acabando. Que bom. Porque que bom. Nós temos hoje, não existe mais o ranço em nada de inflação. Então, quando começa a aparecer alguma coisa, existe uma mobilização e hoje as associações se mobilizam de uma maneira muito forte e eficaz e acabam freando. O que é ótimo. É ótimo. O que é ótimo. Isso todo mundo ganha. A sociedade ganha, empresário ganha, governo ganha, todo mundo ganha. Principalmente ganha o consumidor. Sociedade como um todo. Bem, muito se fala, ou se falava no passado, de sonegação fiscal. Já dá para dizer que com o controle eletrônico isso acabou? Acabou porque todas as notas fiscais hoje em dia, elas vêm com nós chamamos de substituição tributária. Com essa substituição tributária, já vem embutido o imposto a qual você é acreditado. Então, não existe como você sonegar. Era muito comum você falar antigamente que tinha gente que rasgava a nota, isso, aquilo. Hoje não existe esse benefício. Hoje pode rasgar à vontade, mas está registrado. Está registrado, não tem problema. Então, hoje em dia, esse mecanismo fez com que no nosso dia a dia foi bom também para o pequeno e para o médio supermercadista, porque você nivelou todo mundo. Claro, a condição competitiva passa a ser igual. Não existe mais o privilégio de um contra o outro e vice-versa. Se você fechasse os olhos hoje e abrisse daqui a 10 anos, o que você imagina que você viria dentro de 10 anos? Você viria uma rede recheada de micro e pequenos, médios, você viria melhores estruturas, você viria melhores condições competitivas. O que você imagina ou gostaria de imaginar que acontecesse com o setor dentro de 10 anos? Eu gostaria que a competição fosse mais pulverizada, porque hoje em dia, com a concentração de algumas empresas, tanto como fornecedor, como para nós, como supermercadistas, acabam atrapalhando na negociação em tudo. O que eu acharia que seria o melhor dos melhores é que fosse mais pulverizado, tanto o fornecedor como o supermercadista, para que possamos ser cada vez mais competitivos, para que tenhamos cada vez preços mais justos. Que bom, tomara que um dia isso venha a ocorrer. Não que os grandes fiquem pequenos, mas que todos os pequenos se tornem grandes para que seja nivelado. É verdade. A vinda do Roberto Moreno também tem um outro fato relevante, que é o lançamento da revista da APAS na sua primeira edição. É verdade isso? É verdade. Nós lançamos agora com uma tiragem de 11 mil exemplares, uma institucional, só demonstrando os fatos relevantes para os nossos supermercadistas. E temos também a revista de 35 mil, que é a Super Varejo, de tiragem mensal, onde fala todo o nosso segmento, tudo aquilo que o supermercadista deseja saber, desde layout de loja, compra, venda, produtos, mix e tudo mais. Agora, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. A nossa associação, hoje, ela tem de 1.500 associados. Nós representamos aproximadamente 2.600 lojas
e empregamos 250 mil pessoas diretas e 1 milhão de pessoas indiretas. O recado que eu gostaria de dar é que vocês confiarem no governo, confiarem no segmento, que está extremamente aquecido e cada vez nós vamos poder dar mais condições tanto ao nosso fornecedor como ao nosso funcionário, que ele hoje é o meu verdadeiro colaborador. Roberto Moreno, queremos agradecer muito a sua participação. Obrigado. E agradecê-lo. E a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!